Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Chegamos ao último episódio do Rotine-se, esse que foi muito especial aí, trazendo boas participações, os áudios da Gabriela, direto dos Estados Unidos, o Alexander, quase que errei o nome dele, nosso fotógrafo oficial, também a Fenícia, que contou um pouquinho aí da sua rotina hardcore aí no período de pandemia, e hoje temos um convidado muito especial, né, Ju? Ele é aí é o que faz o Rotine-se acontecer. Vem pra cá, Ju, contar mais disso. Bom dia, bom dia! Boa quarta-feira de cinzas, né? Estamos aqui na última semana de fevereiro. E o nosso convidado hoje é muito especial, né? Porque ele é o nosso primeiro crivo de avaliação quando a gente termina a gravação de um podcast. Na verdade, é ele que faz a magia acontecer e chegar até vocês. Sem ele aqui, a gente não conseguiria colocar esse podcast no ar. E vem para cá, Gustavo. Hoje você vai ter que falar junto com a gente. Aqui a gente brincou com você no começo das gravações dos microfones abertos. Você achou que a gente não ia fazer isso com você e a gente fez. Bom, primeiramente, bom dia para todo mundo. Queria agradecer, né, primeiramente, o convite. Eu sempre quis participar desse podcast, sempre ouvi, eu faço parte da produção e sempre que, putz, é só tema legal, né? Acabo me sentindo muito feliz de estar participando desse projeto. Eu queria agradecer muito vocês dois por me chamar para participar desse projeto. Quando eu fiquei sabendo que estavam montando um podcast, me chamaram, fiquei muito feliz mesmo. Sempre quis participar, e qualquer projeto assim que é mais doideira, assim, de criatividade, de falar, eu já adoro, assim. Então, nossa, vocês falaram, fiquei muito feliz. Queria agradecer mesmo pelo convite. A gente que agradece, Gustavo, por, enfim, né, iniciando o nosso papo aí, todo apoio, disponibilidade, porque fazer um projeto desse acontecer são muitas horas, né, envolvidas, e você tá junto com a gente. Só a gente sabe, né? E fora a energia positiva que ele traz pra gente, né? Porque vocês não sabem todo o bastidor que a gente tem no comecinho aqui, mas antes da gente começar, quando tem os convidados, a gente precisa ajustar microfone, ver como é que tá, bater um papinho ali. Então, nossa, o Gustavo sempre tá de bom humor, eu nunca vi ele de mau humor aqui com a gente. Vou dar um parênteses aqui, é o trabalho, desculpa te interromper, Ju, mas é o trabalho ideal, assim. É o trabalho ideal, é divertido, só risada. Muito tirando bom. Às vezes que a gente fica meio séria, né? Daí você fica meio preocupado, que você não sabe o que aconteceu. E o difícil é segurar a onda, né? Porque a gente quer passar 3 horas falando. Mas, Gustavo, sabe por que a gente chamou você aqui? Para você falar um pouquinho o que você achou de todo esse tempo de Rotine-se, né? Então, a gente já trouxe aí mais de 20 episódios, né? Vários assuntos diferentes. Você viu também um caminhar, né? Desde o início aí. Né? E você, em vários momentos, quando a gente desligou, você falou, puxa, esse me trouxe algumas ideias, esse eu consegui anotar algumas coisas, e a gente queria saber o teu lado aí, o que você conseguiu resgatar, quais insights que te deram aí no meio do caminho? Olha, vai parecer primeiramente que eu tô falando isso porque eu participo do podcast, mas não é isso. Ele veio, assim, ele caiu, assim, no momento perfeito da minha vida, perfeito mesmo, foi um momento de mudança, assim, que eu tava... Eu não sei se todo mundo passa por isso, mas foi um momento que eu tinha me recém-formado e eu fiquei meio perdido. Acho que boa parte, não sei, pelo que eu converso com as pessoas, isso parece um pouco comum até. Acho que todo mundo passa por isso. E o Rotine-se veio assim, porque assim, é tudo que eu precisava. Ali você fala sobre rotina, sobre criatividade, sobre mindfulness, que é uma coisa que também esse último ano eu comecei a colocar na minha vida, sobre concentração, sobre psicologia. Então, assim, veio no momento perfeito, assim. Eu vou te dizer assim que não é de brincadeira, eu tenho aqui meu setlist de podcast, eu tava procurando algo assim que encaixasse nisso, que fosse algo que trouxesse um benefício real para minha vida. Então é legal estar por trás dos bastidores, que para mim acaba assim sendo
eu acabo fazendo, exercendo ali a atividade e ouvindo e absorvendo muita coisa. E é muito bom, assim, a experiência é sensacional, assim. Queria até agradecer vocês, mais uma vez, pela essa proposta aí. Ai, Gustavo, que lindo! Fofo! Isso, gente, acreditem, ele fala super pouco nos bastidores, assim, ele é muito profissional, então ele fica muito pouco. E foi surpreendente escutar esse depoimento inicial dele aí, porque realmente o bichinho é bem quietinho ali, faz um puta trabalho, mas é bem quietinho e, puxa, é muito bom saber que a gente tem contribuído. E o mais legal é quebrar um paradigma que a gente vem ao longo do tempo quebrando, que não é um conteúdo feminino, ele é um conteúdo para todos, para todas as idades, né? A ideia é a gente fazer esse leque, não é só para mulherzinha, né? Acho que os homens eles têm também muito conteúdo aí e muitas coisas que precisam aprimorar, e juntos a gente consegue muito mais, né? E acho que é a total. idade também, né, que mostra, porque que nem o Gustavo, recém-formado, está começando na carreira, não é também para gente que já está ali um pouquinho mais, já se atrapalhou no meio do caminho, já fez até para ajudar o povo a não se atrapalhar tanto no meio do caminho, né? Isso eu acho que é bacana, assim. E é legal porque eu falei que o Gustavo é o nosso crivo, mas o crivo do Gustavo, quando a gente termina o podcast, geralmente é assim: pô, ficou bom esse, legal, anotei algumas coisas aqui, e acabou aí a conversa com ele. Ele não fica falando, e tudo isso que ele falou hoje aqui para vocês é inédito para a gente também, porque a gente não tinha escutado ele falar tudo isso. Porque ele sempre é super, assim, fala ali só o que precisa com a gente para combinar como é que vai ser. Ele nem interage direito com a convidado ou com a convidada. Normalmente ele só dá um bom dia para a pessoa, fica ali quietinho, escuta a gente ali fazendo o aquecimento e tal. Então, nossa, Gustavo, é super legal escutar você e esse testemunho, assim, só assina embaixo do que era o nosso motivo para fazer o podcast, né, Val? Eu acho que essa é a parte mais legal, né? Exatamente. E você, assim, a gente já conversou em outros momentos e você comentou que você está nesse momento também de se posicionar, né? De reconhecer você, não só como designer, como produtor audiovisual, mas de você se conhecer numa posição diferente. Como é que está esse processo teu, essa tua evolução, já que no começo desse projeto era só um emaranhado de dúvidas e confusões na tua cabeça? Olha, tá sendo um momento extremamente desafiador, assim. Tá sendo mais desafiador do que passar por uma universidade e fazer um curso. Tá sendo um momento porque, assim, você começa a descobrir várias coisas, assim. Você começa... eu sempre gostei muito de trabalhar com qualquer coisa que fosse criativa. Desde pequeno, assim, eu já queria escolher uma área que fosse criativa, relacionada à criatividade. E a publicidade ali, foi a profissão que eu me formei, assim, caiu assim, foi ideal, assim, porque ela envolve tudo relacionado à criatividade, envolve música, envolve cinema, envolve arte, envolve o business mesmo ali. E o problema é que eu sempre fiquei na produção, nunca parei assim para, putz, espera, vamos começar a se posicionar mesmo. O que você faz, o que você vai fazer, porque eu sempre fui um profissional por muito tempo. Acho que eu trabalho há 5, 6 anos já nessa área, e sempre fui um profissional conhecido como generalista, que faz de tudo um pouco. E eu tava vendo que isso é uma coisa que não vai para frente nem para trás. Você fica ali fazendo o geral, né? Então, comecei a me especializar, fui fazer uma pós-graduação, gosto mais de audiovisual, então vou começar a me especializar nisso. Eu comecei a me conhecer melhor, escrever um pouco mais sobre mim, falar comigo mesmo um pouco mais, me conhecer um pouco mais como pessoa mesmo, ler um pouco mais coisas que estejam relacionadas a mim, absorver coisas realmente personalizadas. Cito até o Routines, que me ajudou bastante, mais uma vez falando sobre isso, que teve muito ali sobre autoconhecimento, vocês falaram muito sobre isso nesses 20 episódios. A gente bate muito nessa tecla. Então tá sendo um momento, assim, incrível. Tá sendo um momento, assim, parece que é uma segunda parte, assim, da minha vida, digamos assim. Quando você descobre para que você veio, assim, qual que é
para que você Seu veio aqui, propósito, né? Seu propósito. Gustavo está no momento do virar a chave, né? Ele está virando a chavinha dele ali. E até você comentou, Gustavo, a questão dos desafios do home office também, né? Porque você está trabalhando de casa, né? Então, essa adaptação, início de carreira, trabalhando em casa, empolgação de estar descobrindo o que você mais gosta de fazer, como é que você está lidando com isso, assim? Como é que você está fazendo, ou não fez ainda, ou teve alguma descoberta aí no meio do caminho? Bom, começando sobre o tópico ali de descobertas, como eu tinha comentado ali, né? É como se fosse uma segunda parte, um virar da chave. Acho que ao decorrer da nossa vida, a gente tem vários virares da chave, né? Por exemplo, descobrir a profissão que você quer fazer é um virar da chave. Descobrir quem você é um virar da chave. Sua sexualidade é um virar da chave. Tudo acho que acaba sendo uma formação de você. O home office, eu já venho trabalhando há bastante tempo com home office e sempre lidei muito bem com isso, bem antes da pandemia já trabalho com home office, tive experiência em trabalhar com agência, trabalhar em empresa mesmo, exercer a minha profissão, e o maior desafio do home office realmente é você se entender como uma empresa, digamos assim, né? Uma empresa você, né? Então você ter muita gente não consegue, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que meu pai, por exemplo, porque eu não consegue trabalhar com home office, impossível. Começa a trabalhar, quer mexer na casa inteira, com essas coisas. Eu já tenho uma grande facilidade com isso. Eu acho que talvez eu ser uma geração que já foi criada um pouco assim, já no meio da internet, né? Assim, na internet, então já acabo absorvendo alguns métodos de trabalho, eu gosto de trabalhar muito com temporizador ali, 2 horas de trabalho, uma janela de trabalho, uma janela de descanso. Olha a dica, né? Então, você já está pegando alguns insights aí. Você faz... Me fala isso de novo. Você faz um timer. A galera chama isso de método Pomodoro, né? Tem vários nomes. Mas acho que assim, eu trabalho, por exemplo, 2 horas fixo em demandas X, sem rede social, sem... talvez um podcast ali, uma música, sim, mas de plano de fundo, nada muito que tome a minha atenção. E depois tenho meia hora, por exemplo, para mexer na rede social, sei lá, lavar a louça, fazer um exercício ali, caminhar aqui, meia hora e volto a fazer mais. Então, seria uma rotina de empresa mesmo, que não tem como. Eu acho que no começo, lá no começo, quando comecei a trabalhar no home office, eu queria ter aquela rotina meio disruptiva. Vou trabalhar aqui, vou fazer uma coisinha ali, vai dar tudo certo. Nossa, mas eu me embolei de uma tal maneira, assim, de não fazer nada direito, nada por completo. Então, esse método é o que tem funcionado para mim. Eu até não gosto, assim, eu gosto de, por exemplo, trabalhar 2 horas e nem entrar no WhatsApp, às vezes. Porque eu gosto de focar ali para não... Porque às vezes entra no WhatsApp para uma notícia, alguém te chamando para falar uma coisa importante, já descarrilha já tudo. Desfoca, né? E a quantidade de informação que você recebe na tela do celular, Meu né? Deus do céu. E sabe que esse método foi a dona Ju que me ensinou. Ela trouxe essa informação e mudou a minha vida. Só que eu não faço janelas tão grandes, eu faço janelas menores, mas quando eu preciso do foco ali total em alguma atividade específica. Gente, testem o método Pomodoro para produtividade, ele é excelente. Ju, você começou antes aí, pode falar um pouquinho sobre isso. Então, o método Pomodoro, o real mesmo, né? Só para explicar um pouquinho para quem não conhece, ele funciona um pouquinho diferente. Eles são meia hora de trabalho, 5 minutos de intervalo, meia hora de trabalho, 5 minutos de intervalo. Depois que você faz 4 tempos de trabalho, ciclos ali, você para 15 minutos para descansar um pouquinho mais, mas o descanso é descanso mesmo, é fazer o que nem o Gustavo falou, vai beber uma, criou de 5 minutos, vai fazer o quê? Levantar, beber uma água, esticar, piscar, quem tá trabalhando no computador, né, tem que dar umas piscadinhas, dar uma alongada, tal. Só que hoje já se fala nessas adaptações que a gente tem que ver o tempo que cada um tem de foco e produtividade que é melhor. Quem criou esse método falava que era meia hora, era o máximo de foco que você conseguia ter ali. Mas o Gustavo, você vê, faz os focos de 2 horas, e daí ele faz o que muita gente fala também, né? Desligar todas as notificações, não entrar em nada, não fazer barulho nenhum, porque realmente isso atrapalha a gente pra caramba. Você que trabalha com abas, quem trabalha com um monte de aba aberta, que isso é comum aqui só tem um monte de aba aberta, fechar tudo, focar só na aba que você realmente precisa desenvolver. Então, não se boicote achando que não, eu vou deixar a aba aberta, porque você vai clicar na aba que não tem interesse, você vai perder o foco. Aba aberta, quem trabalha com mais de uma tela,
trabalha com mais de uma tela é batata, que numa você vai estar com o e-mail aberto, na outra você vai estar trabalhando, e naquela que você está com o e-mail aberto, você já aproveita e já divide ela em duas, já põe o WhatsApp junto ali para dar uma olhada, ou qualquer outra coisa do gênero, assim. Eu hoje já consigo não precisar mais desligar as notificações e desabilitar as coisas, elas já ficam acesas, mas eu consigo não me incomodar, eu vejo que chegou alguma coisa, mas aquilo não me atrapalha mais. Mas foi um trabalho de tempos, assim, para me concentrar nesse formato, assim. Eu uso um sistema hoje no computador, que foi até o que eu ensinei para a Val, que é um timer do próprio Windows que tem, fazer uma propaganda do Windows aqui, né? Todo mundo é Apple lover, mas eu sou Windows lover, então eu vou... Você fala o tempo que você tem para trabalhar total em minutos e ele divide em tempos e dá um intervalo de 5 minutos entre eles. Então, você acaba tendo focos de 25, 30, 40, dependendo do tempo que você tem ali. E é muito legal isso, porque você não está fazendo uma tarefa só, né? Você foca numa atividade que você tem para fazer. Pode ser que sejam várias coisas que você tenha que fazer ali em ordem e coisas assim. Mas realmente isso funciona muito, porque se você achar naquela assim, vou fazer um pouquinho aqui, daí eu paro, vou fazer outra coisa, você não vai fazer nenhuma delas. Realmente, nisso você tem razão, Gustavo, porque assim, a gente começa a embolar e quando você vê, você está lavando a louça na hora que você tinha que estar numa reunião, você está, sei lá, você saiu para comprar pão na hora que você tinha que estar entregando, fazendo uma entrega, e quando você vê, ou então pior ainda, né? Você troca a noite pelo dia, e aí você já não consegue mais voltar, ou então trabalha 24 horas por dia, que também é outra coisa que não é legal. E veja que isso funciona para várias áreas, né? A gente está falando aqui de uma arquiteta, um designer e uma jornalista. Então, assim, eu quando preciso fazer texto, ou quando preciso me desenvolver um planejamento, então, assim, serve, funciona para várias coisas. E outra dica aí que você deu no teu contar aí da história, Gustavo, foi do Mindfulness. Você falou que começou a trazer isso para o teu dia a dia. Sim. Fala aí, como é que foi isso? Como é que tá? Enfim. Na verdade, faz uns 2 anos que eu venho, bem na pandemia, assim, comecei a pesquisar, né? Métodos, assim, que me ajudassem um pouco mais a até me ligar um pouco com questões de espiritualidade mesmo. E tem uma amiga minha que indicou, ela me deu um livro aqui que era de Mindfulness, e eu também li uma matéria super interessante, uma revista bem legal aí, que tinha uma matéria inteira sobre isso. Daí, assim, fiquei, esse assunto tá vindo muito à tona, né? Vou dar uma chance de ler ele, entender um pouco mais sobre isso. E depois que eu comecei a praticar mesmo, de fato, eu vi que teve um resultado enorme, assim, de clarear as coisas no meu trabalho, na minha vida pessoal, em tudo. É aquele método em que existem vários métodos, né, de praticar isso, mas eu gosto daquele que você senta ali por 20 minutos, meia hora, deita ou senta e ouve sua respiração, ouve os barulhos ao seu redor, um método de concentração. Acho que ele está totalmente ligado até com o método Pomodoro, assim, de questão de concentração. Então, você consegue viver aquele momento, né? Porque eu acho que o principal desafio, principalmente para todo mundo agora, nessa era de muita informação, notificação, é ver o momento, né? A gente está toda hora, 1000 notificações aí na cabeça, 1000 coisas aí, 1000 pessoas falando com você, então você respirar, entender que você está ali nesse momento, sentado na minha cadeira agora, falando com vocês, e não pensando em outras coisas e dando um pouco de atenção para vocês de repente, é prática, né? Hoje você vê acho que falta muito disso também, assim, esse momento de atenção, né? Não é à toa que você não está reclamando que os momentos estão passando muito rápido, as coisas estão muito ligeiras, porque às vezes você não está no momento. Está lá na frente, pensando lá no passado, de repente. Então, tem me ajudado bastante. Isso é muito comum, muito comum. Tá todo mundo vivendo amanhã, ansiedade é absurda. Não sei se você é uma pessoa ansiosa, Gustavo, porque você sempre transmite essa tranquilidade. Não, eu sou bem ansioso. Meu cérebro em off, eu conheço o Gustavo há 8 anos. Então, assim, é fantástico ver a evolução. Eu já elogiei bastante, agora eu vou elogiar ao vivo. Elogiar aqui na nossa gravação, porque virou uma mão. Gente, era só um universitário e, assim, você vê, são práticas do dia a dia que fazem você evoluir, você crescer, você se desenvolver. Quando a gente fala de dia a dia, de vida, você fala, muita gente apenas vive e outras se dedicam e fazem aí como o Gustavo fez, e hoje é
realmente um excelente profissional, uma excelente pessoa, né, com uma rotina, uma prática de dia a dia mais saudável, principalmente para ele. Mas imagine quanto o reflexo que isso tem ao redor. Então, assim, é muito incrível. Você precisa se dedicar em tudo, em todos os setores da vida, como a gente diz na nossa vinheta. A gente precisa de tempo, mas precisa de autoconhecimento. Total. Obrigado, Val. Essa foi Nossa, o Gustavo deixou uma super lição aí, falando um pouco sobre essa questão do mindfulness, porque é a atenção plena, né? A atenção de estar no momento. Eu acho que essa que você trouxe aí, Gustavo, falando que hoje, né, a gente tem as multitelas e 1000 notificações. Tivemos por muito tempo a cultura do vamos ser multitarefas que é melhor, né? Então vem essas questões do acelerado e, na verdade, assim, é uma ilusão. A gente acha que a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, está sendo super produtivo. Se você for parar para analisar, quando você se foca em um item de cada vez, você acaba sendo muito mais produtivo do que quando a gente falo de carteirinha isso porque eu era a defensora que multitarefas era bom e que depois a gente descobre que se multitarefas é a maior farsa que existe na Terra, assim, que não tem, assim. Não, total. Para complementar, assim, como eu sempre gostei muito desse lance de criatividade, trabalhar com coisa criativa, eu sempre fui muito desorganizado. Mas muito desorganizado mesmo, assim, em relação ao tempo e tudo. Então eu me obriguei, eu só sou organizado porque eu sou desorganizado, assim. A música do Chico Sainz, né, ele fala, né, que eu desorganizando posso me organizar. É basicamente isso. Porque, assim, eu só consegui ser organizado por causa disso. De ter, assim, o mínimo, né? Porque ainda dá, todo mundo consegue aprimorar ainda seus métodos e tudo mais, mas é difícil, principalmente quando você vê assim, não, o profissional criativo, todo mundo imagina que a pessoa é meio viajada, que não tá aí nem aí pra nada, mas não, se ela não tiver uma rotina, isso aí é balela, assim. Não gente, assim, ele tem processo. Contou, assim. Ele tem processo, ele puxa a minha orelha quando eu acelero ele. Não, mas olha, essa é mais uma nota de post-it, hein? Para ser organizado, primeiro, né? Você tem que admitir que você era um desorganizado. Daí, olha o autoconhecimento vindo aí. Acho que assim, a gente, quando faz esse movimento, a gente de se conhecer e entender que a gente, né, é um pouco mais desorganizado, mas pode fazer isso de uma maneira leve, sem se autoflagelar porque era desorganizado. Então, vamos admitir que a gente era desorganizado e vamos começar a organizar devagarzinho ali e ver no que dá para ajudar, porque a organização é uma ordenação ali do teu dia, ali que te deixa um pouco mais tranquilo, até para poder ser criativo, porque senão você vai ter um ócio criativo como se você não organizar teus tempos, né? Não tem como. Ainda mais, estava falando ali, quando a Val perguntou se era se você era ansioso, você falou que a tua cabeça não para. Quem a cabeça não para, se não tiver um momento de ócio criativo, não tem como tentar achar no meio daqueles pensamentos todos alguma coisa nova para fazer, alguma coisa diferente, ainda mais no teu caso aí, sendo produtor audiovisual, que você precisa ter aí algumas sacadas, tudo. Acho que o melhor respiro que você pode dar é fazer a atenção plena e fazer essa organização aí. O Gustavo trouxe bastantes lições aí, né, pra gente. Tem um outro lado aí, que ele é músico também. E a música também é um ótimo meio, né, para se desligar, né? Tô mentindo, Gustavo? Não, nossa, não mesmo. Eu vou te falar assim que quando eu tava falando sobre vários momentos que você, digamos assim, renasce, foi lá no começo, que você vira a chavinha aqui para que você veio, ou você vai se conhecendo, a música foi isso, entrou assim na minha vida, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Assim. Eu conheci muito tarde a música, assim, de aprender a tocar um instrumento. É tarde, assim, digamos, pros meios, né, mais convencionais. Eu aprendi com 16, 15 anos. E foi um momento de mudar. Eu aprendi, foi assim um momento que eu tive vontade, assim, de viver de fato, assim, putz, vou estudar mais, vou fazer mais coisas, vou me conhecer mais. Porque ela te traz, acho que ela é uma espécie de meditação, assim, para mim. Então eu entro ali, eu entro em outro mundo, assim. Tipo, gosto de ter 1 hora ali, de 2 horas, de praticar o instrumento, tem um teclado aqui lá, tem uma guitarra aqui, o pessoal não vê, né, porque é áudio, mas é cheio de instrumento aqui em volta do meu quarto, e sempre uma vez por dia, obrigatoriamente, tem que tocar 1 hora, 2 horas de música para dar aquela relaxada, assim, que para mim é um método que funciona demais. E quem me conhece sabe, assim, quem vive comigo, assim,
é até engraçado, que eu fico fazendo barulho, assim, com a boca. Fico andando pra lá e pra cá, fazendo música, assim, fazendo beat, fazendo coisa assim, fico anotando coisa, porque é uma coisa, assim, que faz muito bem. Quem tem vontade, quem tem uma curiosidade, assim, de aprender a tocar uma coisa, ou qualquer outra área da arte, assim, acho que serve muito como uma espécie de bem-estar, assim, uma espécie de descarrego até de ansiedade, de estresse, assim. De você ter, Isso que eu ia seja chamar. pintura, seja música, seja qualquer outro tipo de método aí. Eu ia falar Hashtag exatamente, fica a dica. é o escape. Então, olha assim, olha quantos aprendizados aí, né? De organização de rotina, de autoconhecimento, né? E a questão de você ter o seu desfoque de toda a tua vida, a tua rotina, em algo que te faça bem, que te traga bem-estar. É o nosso homem por trás da Routine-se. Esse é o Gustavo. Que O alegria. desorganizado mais organizado que eu conheço. E é bom que quando a gente entra mais a fundo, assim, a gente consegue ver a essência da pessoa, né? Então, que prazer te conhecer mais um pouco, né? Porque 8 anos a gente se conhece, mas é muito trabalho. E agora aqui, eu só constatando algo que a admiração que eu já tinha. Gustavo, obrigada por fazer parte desse projeto, que esse projeto é nosso. Obrigada por compartilhar um pouco da tua rotina, da tua vida e da tua evolução, né? Então, mostra que todo mundo pode ter um caminho, uma jornada muito bacana se olhar para si. Então, só aplausos hoje. Obrigado, eu queria agradecer vocês aí, principalmente Foi muito pela... bacana esse teu testemunho aí e poder te ouvir, né? Abrindo a sua... o seu olhar sobre o que acontece aqui e todo o seu olhar sobre tudo que você vem passando aí nesses últimos tempos. Foi muito legal, Gustavo. Muito obrigada. E que bom que o Routine agora... pode contribuir com isso também, né? E agora, então, contamos as histórias dos 3 personagens que compõem o Routine. Dos 4, né? Porque tem o Alex também, que foi nosso fotógrafo oficial. Então, contamos a história dos 4 que compõem o início do Routine, isso aqui. E ficou muito legal. Gostei bastante. Fechou. Queria só agradecer vocês mais uma vez, né? Pessoas incríveis aí que estão fazendo a diferença e trazendo algo muito legal pro mundo. Obrigada, Gustavo. Mais uma inspiração aí para nós. Obrigada, Ju. E vamos lá, fechamos esse mês muito especial, mas vocês que nos ouviram e também querem participar, o microfone está aberto. Chega mais. Só contar para nós aí, manda um áudio que a gente vai compartilhando conforme for aparecendo. Beijo! Então você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Routine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @routinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço! Até! Tchau, tchau!